Olá, muito bom dia a todos. Por aqui Max Braga, mais um Morning Call. Hoje dia 31/3/2026. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos diretamente então para as notícias. Voltei aqui para o meu fundo tradicional. Tá imitando aquele negócio verde. Enfim, comentem. Bom, vamos lá. Hoje temos Trump dizendo encerrar a guerra. Será? É isso que a gente vai ver agora. Primeiro, dar uma passada aqui nos dados de ambiente, né, de indicadores que são interessantes. Ontem, inclusive, foi uma sessão bastante construtiva para a Bolsa Brasileira, inclusive. O fluxo foi mais local, a Bolsa acabou subindo, se descolou até de outras bolsas mundiais. E foi interessante, porque além de ter uma acomodação nos prêmios, a gente teve um fluxo local, né, puxado aí por investidores brasileiros mesmo, muito forte, muito interessante, tá? Então já falo sobre os números de ganhos, mas o desempenho foi bem mais fraco, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a gente teve a S&P 500 caindo 0,39, a Nasdaq caindo 0,73, né, refletindo o movimento de tecnologia mais para baixo, tá? E se manteve. Ontem a tônica ainda do conflito, etc., estava bem no radar. O petróleo Brent acabou avançando ontem 3,39%. Então, assim, as preocupações estavam todas lá ainda, né? Nunca saem de inflação global, trajetória de juros, problemas com o crescimento mundial, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo nesse momento, tá? Ao passo também que os minérios minérios preciosos, né, ouro, prata, níquel, vieram recuando, tá? Agora, falar um pouquinho de Brasil. Brasil é meu Brasil brasileiro. O cenário doméstico do IGPM, então, o índice companheiro ali do IPCA, que mede a inflação de uma forma mais ampla no Brasil, né, embora o nome do outro índice seja consumidor amplo, registrou uma alta de 0,52% em março. Voltou então a ter uma aceleração. A gente teve em fevereiro uma deflação de 0,73%. Então volta tudo de novo, né? Expande aí a inflação, ganha força novamente e é um contexto complicado, é difícil, né? Tem muita coisa que vem perdendo tração, outras que vem acelerando, carteira de crédito voltou a crescer, o crédito voltou a ser procurado, então isso tem vários sinais, né? Evidentemente não é por conta da queda da taxa Selic, não ainda, mas porque talvez as famílias estejam mais endividadas, precisando de crédito, enfim. Complicado, o Brasil vive momentos complicados. Para a sessão de terça-feira temos alguns dados importantes no mundo, tá? A CPI de março será divulgado na Europa, então é importante avaliar o destino ali da inflação e os impactos sobre a política monetária do Banco Central Europeu. Os dados fiscais no Brasil são bastante relevantes, com a divulgação do resultado primário dívida versus PIB de fevereiro. Vamos ver o quanto que o nosso governo maravilhoso está gastando. E nos Estados Unidos a gente tem o JOLTS, que é o relatório de emprego, um dos, né? É isso, o ambiente continua dominado aí por incertezas, tá, pessoal? O dia continua muito volátil, as coisas continuam muito incertas. Compartilhando aqui com vocês, então, o resultado do Ibovespa ontem, 0,53% de alta, conseguiu se destacar aí das bolsas mundiais, 182.514 pontos. As maiores altas também estão na tela, assim como as maiores baixas. É isso, o Ibovespa ontem conseguiu, virou, né? Foi um dia de sobe e desce. Começou negativo, aí ganhou um pouco mais de força, enfim, terminou esse resultado. Bora lá, vamos voltar aqui então para o dia de hoje, então, para a gente entender sobre o que eu falei agora no início do vídeo, né? Trump então diz que vai terminar a guerra, será? Bom, depois então que o Wall Street Journal, um veículo grande, assim por se dizer, nos Estados Unidos, noticiou que o presidente Trump então disse a assessores
telefone sem fio, tá, pessoal? Que estaria disposto a encerrar a campanha militar no Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz ainda parcialmente fechado, tá? Nos últimos dias vem ganhando força e seus assessores do Trump, no caso, avaliam que é uma missão para forçar a reabertura, agora falei certo, do Estreito de Hormuz, prolongaria muito mais ainda o seu conflito e sairia do planejamento inicial, que era de 4 a 6 semanas, enfim. Mas o Wall Street Journal não citou as autoridades do governo que foram nomeadas, né, no caso, quem falou sobre isso. Bom, na Ásia lá a recuperação estava acontecendo, mas perdeu força. O índice MSCI Ásia Pacific caindo 1% e caminhando para o seu pior mês desde outubro de 2008, tá? Complicado. Petróleo lá do West Texas, né, que não é o nosso aqui, que é o WTI, esse é o referência lá para os Estados Unidos, o nosso é o Brent. Ele acabou apagando as altas, né, depois dessas notícias de encerramento da guerra e tudo, e operou perto da estabilidade por volta ali dos $103 o barril, ainda muito caro, tá? E os Treasuries lá nos Estados Unidos também tiveram uma acomodação, se desvalorizou um pouco ali frente à moeda americana, né? Acabou se desvalorizando um pouco frente aos pares do G10. Bom, vamos lá. Então, dia de hoje, né? Tudo começa agora, como sempre, né? Com um viés, e vamos ver se termina nesse mesmo viés até o final do dia. Por enquanto, viés positivo, bastante positivo, pelo menos na bolsa americana. Dow Jones Futuro 0,88%, S&P Futuro 0,83% e Nasdaq Futuro 0,79%. Os mercados na Ásia e no Pacífico, nesta terça-feira, já entenderam, né? Enquanto os preços do petróleo tiveram um comportamento mais volátil, e depois dessa rodada aí de notícias em relação ao Trump, terminaram ali meio que de forma mista, mais para o negativo, tá? China 0,80% de queda, Japão 1,58% de queda também, Hong Kong subiu um pouquinho, 0,15%, Índia caiu 2,41% e Austrália subiu 0,25%. Então, as maiores quedas foram mais expressivas do que os maiores ganhos ali nas principais bolsas. Os mercados na Europa também apresentam bastante volatilidade agora na negociação inicial dessa terça-feira, e caminham também para encerrar o seu pior desempenho mensal em 6 anos. Tá? Essa incerteza persiste e os desdobramentos são não conhecidos, tá difícil. Estoque 600, então, 0,61% de alta, Alemanha 0,64% de alta também, sobe no Reino Unido 0,66%, na França 0,45% e na Itália 0,58%, ambos em alta nesse momento. Os commodities, então, começam aqui o dia virando para queda, isso por volta do horário das 5 horas da manhã em Brasília. O contrato do Brent passou a oscilar, então vamos acompanhar, tá? Nesse momento agora, perto da estabilidade mesmo, o Brent, que é o nosso petróleo aqui, o que é referência para nós, $112,81, 0,01% de alta ainda, mas enfim, praticamente 0 a 0. E o WTI, que eu já falei sobre ele, o Texas, petróleo Texas, né? Ele cai agora no momento 0,41%, aos $102,49 o barril. É isso aí, pessoal. Vamos ver aqui como é que tá os indicadores para finalizar, compartilhando novamente com vocês. O Bitcoin opera agora com 1,47% de queda aos 66.639 pontos. E o DXY, né, a cesta de moedas frente ao dólar,
opera agora em queda de 0,10%. Significa que está ali meio que quase perto do 0 a 0, tranquilo em relação às moedas pares, tá, pessoal? É isso aí, então. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Claro, pedindo como sempre aquele like, aquela curtida e a sua inscrição, né? Todos os dias, acordo de manhã, pesquiso as notícias, organizo as coisas para trazer esse informativo para você. Vale a sua inscrição no canal, né? Vamos combinar que você está inscrito em canais que têm muito menos relevância do que essas notícias que eu passo aqui de manhã. Então, deixa de preguiça, se inscreve aí, beleza? Volto amanhã então, aqui no nosso Morning Call. Forte abraço. Tchau.